Hoje eu escrevi um negócio tão bonito no Facebook que e às vezes eu olho assim e falo, gente, foi eu que escrevi isso mesmo? Eu escrevi, ó, ofereça sempre, todo dia, o que você tem de melhor em seus afetos. Em alguns vão florescer, em outros morrer, em outros ainda as sementes irão minguar. Mas em toda oferta a semente continua sendo semente. Não depende de você que ela brote, depende da terra. A semente continua sendo semente e você continue ofertando o que você tem, sementes de afetos. Nem toda terra é boa para plantio, mas lança a semente lá. Algum ser que nela habita certamente se beneficiará. Lembrei da parábola do semeador da Bíblia e daquela música assim, fica sempre um pouco de perfume, sim, em mãos que oferecem rosas, em mãos que sabem ser generosas. Porque a parábola é isso, né? Os lugares que ela cai, os que ela morre, que ela assim. Mas o trabalho nunca é em vão. Hã? Uma tomada para essa bateria. Aqui daqui está sendo usada? Tá. Aqui. Abre essa porta aí. Aqui, moço, aqui pertinho da porta tem um. Você tá igual Maria de Minas? Por quê? Não chega um pouco. Já tem tanto tempo que eu não moro. Bom, se a gente entende que o ator ele tem consciência do que ele quer, do que ele deseja, do que ele faz, ele tem plena autonomia para decidir, né, as questões que ele quer discutir. Ele tem total autonomia para definir, né, que tipo de processo, que tipo de metodologia que ele quer aplicar em seus processos. Então, emancipar o ator é dar ao ator condições de escolha, é despertar o ator para as questões do seu tempo, do agora, para as questões que o envolvem, para as questões que o incomodam. Então, emancipar o ator é fazer com que o ator olhe para a realidade de uma forma crítica, né? E ele possa tomar a liberdade de se levantar e de produzir o seu material, né? A partir do seu olhar, a partir da sua necessidade, a partir dos seus valores e a partir das questões que ele quer discutir, né? Então, emancipar o ator significa, sobretudo, fazer com que o ator esteja em presença efetiva no contexto, no espaço onde ele está em atuação. Adentrar nesse processo foi algo bem novo, bem diferente de tudo que eu já vinha tentado ou iniciado em termos de teatro na cidade, nos grupos por onde eu passei, próximo das pessoas por onde eu passei. Foi algo novo, foi algo que me despertou, foi algo que me desafiou e foi algo que também me causou um reboliço nas minhas emoções, nas minhas perspectivas, nas minhas percepções. E em algum momento trouxe também, não, isso não é para mim, trouxe essa conotação porque era tão novo e tão desafiador que eu achei que eu não daria conta. E por vezes eu fui tentada a desistir. Mas a partir do momento que eu fui percebendo assim, está sendo aproveitado o que eu posso ofertar, aí a vontade de continuar permanecia, a vontade de fazer arte permanecia e o gosto do teatro aumentava porque no mesmo tempo que era desafiador, era também assim convidativo. Vamos ver o que isso vai dar. Vamos tentar? É possível? Ah, não é possível, eu não vou dar conta. Não é possível por aqui, mas é possível por ali. Vamos por ali então.
E isso tudo com a condução de Delino Júnior, isso tudo com o norteamento dado por um texto, por um estudo, uma pesquisa, uma percepção do diretor e também das minhas vivências. A minha entrada no coletivo improvisado de teatro vem num momento de conflito, a gente até tinha comentado sobre isso, um princípio assim de perdas até, sabe? Mas é perdas no sentido de vamos se abrir. Vamos estar disponíveis, tanto de corpo, tanto de vontade, de desejo. Aqui o processo no coletivo, e a gente vai entendendo, é uma colaboração. Eu trago de mim, os meus colegas trazem deles, a direção conduz, também traz, e a gente vai unindo essas forças. E como a gente traz coisas de si para dentro do processo, é muito especial e é muito problemático, assim, no sentido da palavra, de você se colocar, eu vou falar em xeque, mas você realmente trazer a sua, de certa forma, a sua verdade, assim. Lógico que a gente não vive de verdades absolutas e tudo mais, mas é um trabalho com a sua essência, assim, com as coisas que você acredita, vai dentro, assim, do seu questionamento do por que você faz o que você faz, por que você faz do jeito que você faz. E é uma escuta, assim, ativa. E no coletivo eu vivi e estou vivendo esses lugares, sabe? Ao mesmo passo que eu tenho que permitir as pessoas a falarem, né? A serem corpos falantes, que é muito esse reconhecimento que, pelo menos, está muito ligado com as propostas que eu venho tentado vivenciar dentro do coletivo. Esse processo de entender que somos corpos falantes e que somos detentores de toda uma possibilidade, de toda uma necessidade de sermos autônomos, autorais sobre os nossos corpos, sobre os nossos pensamentos. E eu acho que essa entrada no coletivo, ela vem para trazer isso. O meu processo, ele começou falando sobre a sexualidade em si, né? Esse universo da sexualidade, do gênero que performa, de como a sexualidade ela é imposta às pessoas desde o seu nascimento, a sua formação, e de como que esse comportamento é reflexo daquilo que nós recebemos como orientação. E essas primeiras imagens, que começaram lá em junho de 2020, elas eram muito voltadas para isso, né? Para esse universo masculino e feminino, dessa questão binária, também dessa
transição que eu acredito que o ser humano, durante a sua vida, ele pode vir a ter, né? Essa transição. E à medida em que o trabalho ele foi acontecendo, chega a ser algo tão incrível, porque o trabalho ele mesmo foi criando o seu próprio caminho, né? E aí, nesse processo investigativo, veio a questão da religião, da religiosidade, de como que a religião ela interfere na formação das pessoas, na formação intelectual, na formação social também, de como que essa questão da religiosidade ela está presente nessa questão da sexualidade. Então, meu trabalho ele foi muito em cima disso, né? Que começava falando sobre um assunto, que era a sexualidade em si, mas não deixava de dialogar com essa questão da religião. E o que eu quero nesse trabalho é justamente mostrar para as pessoas que você pode ter a sua fé, que você pode exercer a sua crença da maneira como você é, sem nenhum pudor, sem nenhuma discriminação. Eu percebo que o teatro, ele, claro, nessa nova leitura, vamos colocar assim, do que eu entendo de teatro, porque como eu disse, eu não tinha esse conhecimento da performance em si, hoje eu consigo perceber que o teatro ele acontece em qualquer lugar, né? Ele pode acontecer na rua, bem como ele pode acontecer no palco, ele pode acontecer em salas, ele pode acontecer em encontros, então ele acontece em todo lugar. A minha visão hoje é muito mais aberta, no sentido de que o ator ele é muito mais responsável do que ele cria, do que aquilo que nós acreditamos, né? Que é só... muita gente pensa que é ler um texto, decorar e simplesmente fazer. Mas exige todo um trabalho por trás. E na performance em específico, onde muitas vezes nem existe texto, que são só imagens, você precisa de ter um calçamento, né? Você precisa estar calçado de informações para que isso chegue com mais clareza, uma vez que não tem o texto verbal. Então, hoje eu tenho essa visão de que o teatro ele pode acontecer de várias formas, em vários lugares. Como pessoa, eu nesse processo encontrei muitos resquícios ainda tóxicos que eu recebi aí ao longo da minha formação, assim como todos nós no processo também, eu creio que teve essa percepção. E é um processo de desconstrução mesmo, né? A gente, à medida em que nós vamos estudando, que nós vamos conhecendo sobre a causa em si, nós vamos percebendo também o que há de tóxico, o que há ainda de herança aí dessas educações que nós recebemos e que precisam ser desconstruídas. Então esse processo ele tem sido enfático justamente por isso, né? Porque me mostra que o teatro ele acontece de várias formas em vários lugares e me mostra também aonde eu preciso melhorar como pessoa para aceitar essa diversidade aí que existe na nossa sociedade, na nossa existência. Primeiro nós começamos com 2 trabalhos e esses 2 trabalhos eles partiram do interesse, do desejo, enfim, de cada ator, performer, pesquisador, né? Nós tínhamos uma temática, né, que foi o ponto de partida. A gente queria falar da masculinidade tóxica no primeiro momento, foi uma proposta, né, minha, e foi aceito, foi concordado. Nós começamos então a trabalhar a partir desse detonador. Mas o trabalho foi ganhando outros rumos, né? Foi tomando outras proporções e foram surgindo outros interesses a partir das leituras que nós íamos fazendo. E aí houve desmembramento, né? Então um queria falar, se interessou em falar da relação entre sexualidade e a religião, né? E o outro se interessou pela questão da transexualidade. Então nós abrimos 2 vertentes aí, nós abrimos 2 caminhos, né, que de alguma forma, em algum aspecto se dialogam, mas que foram por caminhos diferentes. E aí nós caminhamos aí durante quase um ano aprofundando nesses temas, fazendo algumas leituras, desenvolvendo alguns processos, né?
e abrindo esse processo para que outras pessoas pudessem vir, tudo de forma remota, e pudessem ali avaliar e discutir com a gente, né, o que estava sendo proposto. Em abril entrou Claudinha. Claudinha, ela entrou para fazer um texto, né? Eu tinha feito uma adaptação de um conto e eu precisava de uma mulher que fosse uma mulher já mais madura para fazer um personagem. E aí nós começamos esse processo em abril. Só que esse processo também ele foi tomando outras proporções, de maneira que ele acabou se transformando numa performance intervenção urbana. E aí Claudinha então foi agregada, né, ao coletivo, hoje ela faz parte e ela também desenvolve a sua ação numa perspectiva, né, da violência doméstica. Então é um trabalho que fala da violência doméstica e que fala da domesticação, né, da mulher enquanto mãe, do lugar que nós colocamos a mulher na condição materna, né? Não tanto por isso o nome da performance que é executada por ela, né, acabou ficando a rainha do lar, né, que é certamente uma crítica à mulher e sobretudo à mulher mineira, à mulher na cultura mineira, que é colocada a essa condição e associada a isso a violência doméstica, né, que é aí uma realidade hoje do nosso país e do mundo. Então hoje nós temos 3 ações, nós temos 3 trabalhos que a gente ainda está tentando achar o lugar desses trabalhos, né? Hoje eles são muito mais claros, né? Um trabalho investigativo, é uma pesquisa, e aí cada pesquisador ele tem ali o seu objeto, evidentemente, né, de pesquisa, tem a sua ação específica, mas todos nós colaboramos com o trabalho do outro. Então é um trabalho essencialmente coletivo e colaborativo, né? Que é desenvolvido por esses 3 atores performance. Esses trabalhos, para nossa grata surpresa, eles foram contemplados, né, no prêmio Francisco Luchetti, do Ponto de Cultura do Teatro do Dragão. Nós fomos contemplados esse ano com um prêmio e com uma premiação em dinheiro, né? E aí nós pudemos, com esse prêmio, nós podemos aprofundar ainda mais o nosso trabalho, né? Porque nós podemos adquirir materiais, nós podemos adquirir livros, né, e bibliografias que a gente, há um ano atrás, nós não teríamos condições de adquirir para aprofundar esse material. Então o prêmio, né, ele veio a calhar nesse momento e ele veio positivar essas pesquisas que já estavam acontecendo, veio dar muita potência, porque foi através desse prêmio que nós conseguimos alavancar todos os 3 processos. No princípio, eu acho que no princípio era verbo, algo assim, mas eu lembro que a gente estava tentando partir para um lugar de questionamento de masculinidades tóxicas. Primeiro seria uma tentativa de trabalhar com meninos, né, com o gênero masculino, assim, né, pessoas cisgêneras. E dentro desse processo a gente vai se descobrindo e vai vendo em que lugar que a gente ataca, né? E você vai se desprendendo daquelas coisas que você tinha como referência, cristalizadas, e você começa a construir esse lugar que é seu, mas ao mesmo tempo ele é lugar de outros corpos. É como se nenhum corpo fosse possível se manifestar e evocar outros. E
dentro dessa investigação, acho que a gente foi muito para isso, cada um dentro da sua vontade, do seu desejo. Hoje eu acredito muito nisso, não tem como você trabalhar com atores se você não entende os desejos, assim, quais são os seus desejos, o que você quer, o que você anseia, né? E muitas vezes isso sozinho, isso não é tão fácil de conseguir. E como a gente vinha de um processo assim até tradicional do fazer, a gente acabava deixando calar o que a gente queria dizer, o que a gente poderia dizer, em função de atender a essa prática que é mais formal, essa prática que é mais cristalizada, que já está estabelecida. Mas a partir do momento que a gente vai fazendo esse ponto assim na curva, que a gente vai saindo desse eixo, a gente se autoriza e abre espaço para de fato ser, sabe? De fato estar presente. E a presença, eu acho que é um dos conceitos, uma das coisas que foi bem impactantes, assim, porque é impossível você viver uma situação presente se você não tem consciência de si. Eu acho que isso é algo que fica muito forte, assim, marcado para mim. Essa angústia se deu de forma a revolver bastante as minhas emoções. Aflorar muitas lembranças às vezes doloridas, lembranças felizes e aguçar em mim a percepção da minha realidade, da realidade ao meu entorno, das histórias que eu vivenciei, do que eu vi, do que eu ouvi. Se deu também assim de forma a inquietar no sentido assim, puxa vida, a partir do texto eu vejo essa mulher retratada no texto de Delino Júnior também em todas as mulheres que estiveram ao meu entorno ao longo da minha vida, e muitas que estão até hoje, na realidade que eu vivo, na realidade que eu percebo, na realidade que os jornais, que a mídia me mostra, na realidade do mundo, como o mundo se apresenta para as mulheres e como essas mulheres estão colocadas e tratadas e conduzidas no mundo. Foi uma inquietação muito grande, gerou muita angústia, mas gerou também assim aquele sentimento: vamos falar dessa mulher, dessas mulheres, vamos deixar que a arte mostre como é que essa mulher é tratada, como é que essa mulher está colocada no mundo. Essa mulher é uma força universal. Ela carrega em si, no seu corpo, na sua vida, todas as dores de ser mulher, de estar mulher, de se fazer mulher. Ela é mãe, ela foi esposa, ela chorou por os seus filhos, ela chorou por suas dores, ela se anulou, ela teve sonhos, ela teve frustrações, ela teve o seu corpo violentado. Então, essa mulher ela mesclou na sua vivência um pouco de muitas e tantas mulheres. Essa mulher é minha mãe, essa mulher é a minha avó materna, é a minha avó paterna, essa mulher é Maria, que nasceu no sul do país, Maria que nasceu no norte, Maria que nasceu em Minas, Maria que nasceu em São Paulo, Maria que nasceu em qualquer outra parte do mundo. Essa mulher é uma cidadã do mundo. Essa mulher sou eu com as minhas histórias,
com as minhas vivências, com as minhas percepções, com as minhas dores e com as dores daquelas que me antecederam e que antecederam aquelas que me antecederam. Ela nasce menina, filha de uma mulher religiosa, devota, que diante da dificuldade que tem e que se vê ali no apuro daquela vidinha sobreviver ou não, faz uma promessa. E essa menina vive em função dessa promessa. Lá na frente, a vida dessa menina é agravada por ter se tornado órfã, passa a ser criada por uma madrinha e com o peso social da cobrança, com medo dessa mulher se perder na vida, ela é dada em casamento, um casamento arranjado, um casamento onde não houve amor, não houve paixão, não houve a conquista antes. Essa menina já é jogada dentro de um casamento e se vê extremamente jovem, já ali cumprindo as obrigações de um casamento e das cobranças sociais, de ser mãe, de fazer os afazeres domésticos, de servir ao seu esposo, de cuidar dos seus filhos. Passa por 4 gravidez, experimenta a questão extremamente difícil da violência doméstica, se vê anulada, se vê maltratada, se vê dolorida dentro daquela situação. E passando por todas essas dificuldades, ela, através de um ato de violência extrema, ela perde a sua visão e segue conduzindo a sua vida. Mesmo assim, ela não perde a fé, não perde a devoção, segue perseguindo ali o ideal de agradar a mãe Maria, a santa que ela foi entregue como promessa, a sua vida, segue cumprindo sua vida, cumprindo os seus rituais de mulher, de esposa, de mãe, segue cumprindo o seu ritual de filha, cumprindo a promessa que a mãe fez para ela, segue até findar a sua vida. E nessa caminhada toda, o foco é ali, o cumprimento de uma promessa, é o cumprimento de agradar a mãe, a santa que ela foi entregue, e ela segue sua vida, seguindo a sua devoção. Começamos ao universo de Judith Butler, né, que falava muito sobre essa questão da teoria queer, da forma como o gênero ele performa e dessa pluralidade que existe. E o meu trabalho eu volto muito para essa parte de pesquisas, né, de depoimentos de pessoas que falam sobre essas causas da sexualidade, pessoas que através de seus depoimentos elas falam sobre essas experiências que elas tiveram dentro da religião. Eu conheço muitas pessoas também que passaram por esse caminho da religião em si e que tem somado muito ao meu processo, né? Claro que existe uma investigação, um mergulho em vários artigos, livros que nós temos lido ao longo desses anos, nessa troca que o processo acontece. Sempre eu encontro algum artigo, mando para o pessoal e eles também retribuem, para que a gente consiga levar o nosso trabalho. Então tem sido muito em cima disso, pautado em artigos, em vídeos que falam sobre tanto o processo da performance em si, quanto também desses assuntos, né, de religião e sexualidade, e nessa troca que a gente sempre tem através de grupos, através de reuniões, em que nós apresentamos imagens, apresentamos documentos, debatemos sobre eles e geramos imagens em cima disso. Então, o processo ele tem sido feito dessa forma, dessa troca contínua e mútua entre os integrantes do coletivo. Bom, como diretor, né, como colaborador no processo, como diretor, na direção, hoje eu entendo que a minha preocupação ela não deve ser apenas no fator estético, no que vai se produzir ou no trabalho, mas eu também tenho um compromisso. Eu preciso ter um compromisso com a minha transformação pessoal, né? Porque eu vou falar de temas que me interessam e que me provocam e que me inquietam.
Assim como as pessoas que eu vou convidar também para fazer um determinado tipo de trabalho, eu preciso ter uma preocupação também com a transformação, tanto minha quanto dessas pessoas. Então hoje eu preocupo muito no processo se aquilo que a gente vai fazer se transforma primeiro a nós, para depois a gente querer transformar qualquer coisa. Todos os trabalhos têm mexido muito com todos nós, porque são temas, né, que falam do universo de cada um. Todos têm impactado na nossa forma de pensar e na nossa forma de se comportar, e gerando entre nós mesmos discussões que nos conduzem, evidentemente, a uma mudança de postura e de conduta. Durante todo esse processo, o trabalho que mais assim, nos emocionou e nos impactou aqui nessa feitura dele foi o Transborda, que é o trabalho da Amora. Esse trabalho, ele mexeu com ela, tem mexido com ela, e esse mexer com ela tem mexido também com todos nós, porque nós tivemos que reaprender, né, dentro do processo, a conviver com esse transbordamento dela, que começa de uma maneira há um ano atrás e que termina esse processo de uma outra forma, numa outra estrutura, e anunciando, né, para nós o advento de uma nova pessoa, de um novo sujeito ou de uma nova sujeita, e aí a sua passagem, né? Porque o seu trabalho é de fato a sua transição, né? O seu trabalho fala da sua transição, traz a sua transição, o seu processo de mudança. E foi um processo, e tem sido um processo, evidentemente, né? Todo processo ele traz alegria e traz dores. E aí nós vivemos tudo isso junto nesse processo, mas para chegar talvez nesse resultado que é o melhor resultado, que é o resultado de uma transformação humana. Então o que nós vamos ver no trabalho de Amora é o resultado de uma transformação humana, de um sujeito que se transforma em processo artístico. E isso é a coisa mais linda e mais bonita que nos emocionou durante todo esse processo. Nós choramos juntos, nós nos emocionamos juntos com essa transformação, né, desse indivíduo que se apresenta para nós como um outro ser social. Nós conseguimos também colocar em evidência esses 3 processos que até um ano atrás eram processos vistos só de forma remota, né, entre nós mesmos e entre as pessoas que nós convidávamos, e hoje esses processos estão na rua, esses processos estão em experimento em outros espaços, né? Tudo isso fruto desse prêmio recebido, que nos possibilitou fazer deslocamento, que nos possibilitou dar muito mais qualidade à nossa pesquisa e ao nosso aprofundamento teórico dentro dessa pesquisa que nós estamos realizando agora. São 3 pesquisas distintas, e esse prêmio nos ajudou e tem nos ajudado muito a tornar esses 3 trabalhos uma realidade.
Virando aqui e subindo agora. Eu tô presa lá atrás. Ali é pra cá, viu? Não.